Fala investidor, Juan Cristo aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre criptomoedas e em especial vamos falar sobre o Bitcoin. Mas antes de entrarmos nesse assunto, deixa eu te pedir um favor, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos que também investem em criptomoedas. Assim todos ficam por dentro das últimas notícias do mercado de investimento em criptomoedas. Agora roda a vinheta, Gabriel, e vamos pro vídeo. Antes de falarmos sobre o Bitcoin, é importante entendermos a situação da inflação nos Estados Unidos. Bom, recentemente o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele reforçou a sua política monetária em resposta a uma inflação que atingiu 9,1% em junho. E esse foi o maior aumento anual desde 1981. Bom, a taxa de juros mais elevadas tem o efeito de esfriar a economia, tornando empréstimos para empresas e consumidores mais caros. Bom, essa medida não afeta apenas o crescimento econômico, mas também tem um impacto sobre os ativos de risco, como ações e as criptomoedas. À medida que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos oferecem retornos mais atrativos, investidores podem se sentir tentados a migrar para esses ativos. Apesar da inflação ter diminuído consideravelmente desde o seu pico de junho, ainda permanece acima da meta anual do Fed, que é de 2%. Em julho desse ano, o Banco Central dos Estados Unidos aumentou sua taxa básica de juros para um patamar de 5,25% e 5,5%, o nível mais alto em 22 anos. Após uma queda de junho, a decisão de não aumentar a taxa de junho foi inédita em 18 meses. Essa política de taxas de juros mais altas teve um impacto significativo nos preços das criptomoedas que caíram lá em agosto. Os investidores ficaram um pouco inseguros após a divulgação da ata da reunião do Fed sobre taxas de juros que continha uma linguagem agressiva em relação aos riscos de inflação. Hoje os preços das criptomoedas estão uma tendência lateral. O Bitcoin, por exemplo, está sendo negociado acima dos 26 mil dólares, com os investidores monitorando de perto o desenvolvimento relacionado à inflação nos Estados Unidos, que acabou sendo um pouco mais alta do que o esperado pelos economistas. O índice de preço ao consumidor, a CPI, de agosto subiu 0,6%, exatamente em linha com a expectativa dos analistas. No entanto, o núcleo de índices, que inclui itens voláteis, teve um aumento de 0,3% em julho, um pouco acima do consenso de 0,2%. Bom, o Bitcoin havia passado por um período de volatilidade, sendo negociado abaixo dos 25 mil dólares, pela primeira vez desde março. Isso ocorreu devido às preocupações em torno da venda de tokens pela FTX, uma plataforma de criptomoedas que entrou em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. E havia especulações de que a FTX poderia vender cerca de 3,4 bilhões em criptomoedas e a maioria em tokens de Ethereum. É importante a gente notar que os dados de hoje provavelmente não mudarão as expectativas em relação as decisões de juros, já que mais de 90% das apostas indicam que as taxas não serão alteradas. Esse indicador é útil para entender como os preços ao consumidor dos Estados Unidos têm se comportado e pode dar pistas sobre a taxa de juros neutra nos Estados Unidos. E quando o Fed, por considerar a possibilidade de reduzir essas taxas de juros. Além da CPI, a decisão da Corte de Delaware sobre o plano de liquidação dos ativos da FTX também deve impactar os preços das criptomoedas nessa semana. Muita discussão gira em torno do fato de que a FTX tem mais de 1 bilhão de tokens da Solana para liquidar, a maioria deles com contratos de aquisição progressiva até 2028. Bom, a forma como a FTX escolherá liquidar esses ativos afetará sim os preços. Bom, a tendência de queda no curto prazo do Bitcoin não afeta os fundamentos de investimento da criptomoeda. Segundo especialistas, há um otimismo geral para o setor, com a previsão de eventos importantes para o Bitcoin no próximo ano
e na perspectiva de melhora no cenário macroeconômico. Olhando lá para 2024, o cenário pode ser positivo para o Bitcoin. E esse ano nós esperamos a ocorrência de eventos importantes que podem impulsionar o seu valor, mas isso inclui uma série de fatores como mudanças na política econômica global e a possibilidade de investimentos institucional por meio de ETFs e uma redução também planejada nas recompensas para os mineradores, chamada de halving do Bitcoin. Tudo isso pode levar os preços do Bitcoin a níveis mais altos, o que significa que a faixa de preço atual pode ser uma boa oportunidade para você, investidor, que tem uma visão lá de longo prazo. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os nossos conteúdos sobre investimentos no mercado financeiro. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.